Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre orçamento, pandemia, cenário político e eleições. Eu converso com Alessandro Vieira, que é senador pelo Cidadania de Sergipe, líder do partido no Senado e pré-candidato à presidência da República. Senador Alessandro Vieira, boa noite. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês. Bom, senador, eu citei a questão do orçamento porque tem condições políticas que foram colocadas desde o início das discussões, aliás, desde as discussões em torno da PEC dos precatórios, lançamento do Auxílio Brasil, e a gente viu na definição do orçamento que foi sancionado pelo governo, manutenção do fundão eleitoral com um valor maior de 4,9 bilhões, as emendas parlamentares que geram muita polêmica, podem ser alvo de barganha política, e a gente viu o governo cortando recursos de áreas estratégicas. Então, eu queria saber como é que o senhor vê essa posição do governo, o quanto que isso traz de preocupação em relação ao risco fiscal. O orçamento é uma peça importantíssima, talvez a peça mais importante da legislação brasileira a cada ano, e é muito mal cuidado, muito pouco observado e fiscalizado. Esse orçamento provavelmente é o pior que a gente já teve. Para você ter uma ideia do nível de distorção de prioridades, se você somar saúde e educação, não dá o orçamento da defesa. E o Brasil, até onde eu sei, não está em guerra. A gente tem problemas sérios com relação ao orçamento secreto, aquelas emendas que são emendas do relator e cuja destinação se dá por critérios exclusivamente políticos. Isso tudo foi mantido, para não falar no fundão eleitoral obsceno de quase 5 bilhões de reais. Essa escolha, essas prioridades mal definidas, prejudicam as políticas públicas que são essenciais. E o Brasil vai cada vez mais andando para trás. Agora, senador, vamos falar de ciência, da questão da pandemia. O senhor teve uma atuação muito forte durante a CPI da pandemia e a gente vê que o governo meio que tem ignorado as conclusões, né? Houve polêmica para aquisição e início da vacinação de crianças. Nós tivemos a divulgação, que trouxe outra polêmica também desde o final de semana, de uma nota do próprio Ministério da Saúde, do secretário Hélio Angotti Neto, referente a kit Covid, ainda defendendo e questionando a eficácia das vacinas. É como se nenhuma discussão tivesse ocorrido e se nós não tivéssemos os números hoje que mostram uma quantidade de internados muito superior entre os não vacinados e mesmo casos mais graves. E aí o senhor e outros políticos tomaram medidas na Justiça contra o secretário e também contra o presidente Bolsonaro e o próprio ministro Queiroga. Eu queria saber qual a sua expectativa. O senhor acha que a Justiça vai reagir em relação a isso? É preciso que a gente tenha a reação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Veja, não preocupa você ter um desrespeito a conclusões da CPI. A CPI não tem essa relevância tão grande. Me preocupa o desrespeito à ciência. Nós já temos quase 10 bilhões de doses de vacinas aplicadas ao redor do mundo. A eficácia é mais que comprovada. As vacinas não são experimentais, elas têm registro definitivo nos órgãos de vários países, inclusive na nossa Anvisa. Então, quando um cidadão faz um documento público afirmações falsas, ele está cometendo crime, ele está prejudicando a saúde dos brasileiros e ele precisa ser imediatamente afastado. Não dá para tolerar esse tipo de situação. Isso não tem nenhum tipo de razoabilidade. É difícil você enfrentar um momento tão duro como o Brasil enfrenta hoje com a pandemia, num governo negacionista e criminoso. Esse tipo de atitude não há nenhum outro adjetivo, é criminosa. Você usar afirmações falsas para desinformar as pessoas que acabam se contaminando, adoecendo e, em alguns casos, morrendo. A gente está vendo isso, não é filme novo. A gente tem que reagir, infelizmente, só o judiciário pode tomar algum tipo de posição. Senador, nós tivemos informações, né, não confirmadas de que haveria possibilidade, inclusive, de o presidente Bolsonaro indicar o secretário responsável por essa nota para a Anvisa, já que haverá uma vaga na virada do semestre. O senhor acha que haveria condições para isso? Que nós já tivemos várias outras indicações também muito polêmicas que foram contra aí o posicionamento político dominante, não é? Só se for para a Anvisa do cercadinho. A Anvisa de verdade, que tem que ter mandato votado pelo Senado, um cidadão como esse não tem a menor condições de ser aprovado. Não tem qualificação técnica, não tem idoneidade moral para estar ocupando um cargo importante.
Agora, senador, como é que o senhor acha que vai ficar depois a avaliação geral do que aconteceu no Brasil? Nós tivemos todo o atraso na aquisição das vacinas, a CPI investigou muito esses pontos, as negociações atrasadas com a Pfizer, por exemplo, os embates com o Instituto Butantan aqui em São Paulo, agora mais recentemente os problemas relacionados à vacinação das crianças. Mas o Brasil tem avançado muito rápido com a vacinação. A gente vê uma adesão muito grande da população, inclusive nessa fase agora das crianças. No final, qual vai ficar o saldo político dessa situação toda? Vai ser atribuído ao governo se nós conseguirmos um nível de imunização que nos proteja mais da pandemia, como na verdade tem acontecido em relação a casos graves? Ou o senhor vê consequências políticas para o atual governo pela posição que assumiu desde o começo? Eu tenho certeza que a história vai cobrar um preço muito caro dessas pessoas. São negacionistas que recusam o direito básico do cidadão brasileiro à vida. Você tem comprovado, documentado um descaso, um desrespeito, uma falta absoluta de empatia com a dor das pessoas. Nós temos um presidente da República, um ministro da Saúde, que se recusaram a fazer qualquer tipo de visitação ou manifestação de solidariedade, de respeito pela dor de mais de 600 mil mortos, mas que se mobilizaram para tentar potencializar um eventual caso de reação adversa da vacina. São abutres, são animais que se alimentam da morte. E impressiona que você tenha figuras assim ocupando cargos tão relevantes. Eu espero que na eleição isso já cobre um preço, mas seguramente a história, o distanciamento que tem, vai poder apontar o tamanho e a gravidade dos crimes que essas pessoas estão cometendo todos os dias. Agora, o senhor é pré-candidato às eleições e vamos falar então de cenário político. A gente vê muitas críticas ao ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que poderia ser também um candidato à terceira via, ele é pré-candidato também, mas se fala em investigações, inclusive pela atuação dele no escritório Álvares e Marçal, por participação, por ter entre os clientes empresas que foram investigadas na Lava Jato. A gente vê discussões também em relação ao Telegram. Enfim, se tem uma preocupação muito grande com quem vai participar da disputa e as condições, o ambiente político, esse clima de fake news, de mentiras ainda que se espalha. O que o senhor espera efetivamente das eleições de 2022? Bom, qualquer tipo de fato que seja relevante e que seja investigado no espaço adequado, com respeito à legislação vigente, tem meu apoio. Acho que nenhum fato numa democracia deve ficar isento de investigação. O que não pode ter é um processo de vingança. A gente está testemunhando muito claramente isso. O sistema se reorganizou pós a eleição de 2018, reconstruiu as condições de impunidade, e você vê com clareza a Polícia Federal, o Ministério Público, com grandes dificuldades para avançar em investigações de combate à corrupção, pessoas que participaram desses processos de investigação sendo perseguidas através de processos disciplinares ou judiciais, e isso tudo vai se agravando com a proximidade da eleição e com a figura do Sérgio Moro como pré-candidato. A gente tem que tentar garantir o máximo de respeito à legislação. Me impressiona ver advogados que se colocam no chamado grupo de garantistas e que são garantistas aparentemente só dos direitos de acusados de corrupção. Se for o direito do investigador, não. Aí você pode atropelar, você pode fazer fake news, você pode disseminar informação falsa. Vale tudo, desde que ajude o seu candidato. Ou a regra vale para todo mundo, ou a gente vive uma bagunça institucional. Então, acho que o Brasil, infelizmente, vai ter novamente uma eleição com muitos casos de violência nas ruas e com muitos de violência nas redes, através da disseminação de notícias falsas, em especial. Eu citei o Telegram porque ele não tem obedecido a determinações da Justiça, não tem prestado esclarecimentos, então há o temor de que a fake news corra solta através desse aplicativo, não é? Esse é um problema concreto, a gente já está elaborando um projeto específico para cuidar disso, uma legislação específica para cuidar disso. Você não pode ter um veículo que atua como comunicação de massa, é um serviço de mensageria individual, mas que pelas características passa a ser utilizado para a comunicação de grandes grupos e que simplesmente não responde à justiça brasileira. Numa democracia, em qualquer democracia, é absolutamente indispensável que você tenha respeito à justiça, senão vira barbárie. Então você não pode ter o Telegram ou qualquer outro funcionando nesses moldes que nós temos hoje. Eu espero que o Legislativo dê uma resposta técnica e o Judiciário depois possa tomar as providências, para que não acabe sendo necessário novamente uma atuação atropelada do Supremo, como a gente já viu em outros casos anteriores. A gente espera que o Congresso tenha autonomia e coragem de legislar sobre isso.
E, senador, para fecharmos, o PSDB e Cidadania discutem a possibilidade de uma federação partidária. Haveria a fusão aí das candidaturas, talvez o senhor até deixasse de ser candidato à presidência, teria a chapa de João Dória. Como é que o senhor vê essa negociação e as implicações futuras para uma federação partidária? Existem duas propostas na mesa no Cidadania, proposta de federação com o PSDB e proposta de federação com o Podemos. A gente está discutindo internamente os problemas em palanques regionais e discutindo as regras de convivência, porque uma federação gera uma união dos partidos por 4 anos. A gente está falando de 3 processos eleitorais. Tem que ficar muito claro para quem está dentro do partido e para o eleitor. Eu acho que a transparência é a melhor solução. A gente está trabalhando para que isso seja colocado de pé. Caso aconteça, não vai ter nenhum tipo de obstáculo da minha parte. Eu não acredito em personalismo ou em salvadores da pátria, mas é muito importante que qualquer tipo de movimentação em união se dê em cima de projetos concretos, não apenas em expectativas imediatas de voto. Isso não ajuda a democracia brasileira e não vai ter minha colaboração. Mas uma construção madura e que tenha uma eficiência sobre prestação de serviço democrático, aí sim vai ter todo o meu empenho e a gente está tentando caminhar nesse sentido. Perfeito. Ouvimos Alessandro Vieira, que é senador pelo Cidadania do Sergipe, líder do partido no Senado e pré-candidato à presidência. Senador, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, foi um prazer estar com vocês.